Este é o Tribconscast, tributário para contadores. Meu nome é Luciana Ricó, jornalista, e hoje estamos dando continuidade à série Grandes Questões Tributárias, Grandes Tributaristas. E hoje nós temos o privilégio de receber o professor Gustavo Vettori para falar sobre lucro contábil, lucro tributário e tributação mínima global, pilar 2 da OCDE. Boa tarde, professor, muito bem-vindo e obrigada por aceitar o nosso convite. Obrigado a vocês pelo convite, é um prazer estar aqui. E eu vou aproveitar para cumprimentar os meus colegas Pérez Andrade e Marcelo Massaro. Oi, Pérez, oi, Marcelo, tudo bem? Olá, Luciana, Marcelo, professor Gustavo Vettori, muito prazer em recebê-lo aqui no nosso programa, muito bem-vindo, obrigado por ter aceitado o convite. Bom dia, Luciana, Pérez, professor, um privilégio ter o senhor aqui no programa com a gente, muito obrigado pela sua presença. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Pérez. E agora vamos apresentar adequadamente o nosso convidado. O professor, ele é doutor em Direito Tributário pela Universidade de São Paulo, ele é mestre em Direito Tributário Internacional pela Universidade de Michigan, ele é professor doutor do Departamento de Contabilidade e atuária da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP, a FEA-USP, também é professor do mestrado profissional de Direito Internacional do IBDT, professor do programa de pós-graduação da GV Law, além disso é professor da FIPECAF. Né? E também ele é um dos organizadores e coautor da coletânea Controvérsias Jurídico-Contábeis, que é publicado anualmente em conjunto no congresso de mesmo nome. Bom, professor, para começar, eu gostaria que você falasse um pouco da sua experiência lá em Michigan e de que forma essa vivência internacional impactou na sua carreira e trajetória. Legal, obrigado pela pergunta. A experiência em Michigan, no meu caso, foi enquanto eu estava ainda no mestrado aqui, que eu tinha acabado de converter em doutorado. Então, voltando um passo atrás, eu terminei a graduação, ano seguinte eu entrei no mestrado, eu fiz os créditos do mestrado e eu comecei a fazer alguns créditos a mais, meio de alegre, assim, pensando talvez numa conversão, mas ainda sem certeza, mas tinham disciplinas interessante sendo aberta. Meu orientador, o Luiz Eduardo Schwerer, que esteve aqui, inclusive, a gente conseguiu organizar a vinda de alguns professores estrangeiros para dar disciplina na pós lá da São Francisco. Então veio o Pasquale Pistone, veio o Michel Lang e veio o Ruven Aviona também, em disciplinas diferentes. Isso permitiu algumas disciplinas condensadas em 2 semanas, ao invés de um semestre, né, mas todos os dias, ao invés de uma vez por semana. Então consegui adiantar alguns créditos e no fim, quando eu vi, eu já tinha feito todos os créditos para o doutorado antes do meu prazo de qualificação no mestrado. E eu sempre pensei em fazer um LLM lá fora. E calhou, o professor Aviona estava aqui dando uma disciplina, eu conversei com ele. O meu tema de mestrado tinha sido inspirado até num paper que ele tinha publicado há algum tempo sobre relação entre tributação de renda e acordos de comércio internacional. Então, como que algumas decisões do OMC afetavam o imposto de renda, etc. Aí a gente começou a discutir o tema aqui, ele falou, putz, aplica para uma LLM em Michigan, e já era um dos meus planos, aplicar para lá. Eu acabei só aplicando para Michigan, aí conversei com o Schwerer, que era meu orientador no mestrado, se era viável uma conversão. E obviamente, enfim, conversão é sempre um tema delicado, porque você vai direto para um doutorado sem passar por uma banca de mestrado. Eu geralmente não recomendo para vários alunos que me perguntam, acho que é uma decisão bem delicada, mas a gente falou, bom, acho que o projeto é viável e dado o plano de fazer um mestrado lá de 1 ano nos Estados Unidos, de fazer o LLM, faz sentido a conversão. E aí eu converti, fui para o LLM, fiz 1 ano de LLM e voltei já super estrangulado com o prazo de qualificação. Que aí eu precisava qualificar e depois eu tive mais 1 ano para escrever. Mas assim, eu não consegui nem ficar 1 ano a mais trabalhando nos Estados Unidos, nem nada disso, porque eu já tinha que qualificar logo em seguida. Mas a experiência foi fantástica, assim, numa idade boa, porque, enfim, não era casado, eu estava há 8 anos no lugar que eu trabalhava, mas estava encerrando ali um capítulo profissional. Antes de abrir um outro, eu consegui ir, então deu super certo nesse time. E é ótimo, né? Você ir 1 ano no meio de uma pesquisa de doutorado para passar estudando só, e aí estudando mesmo, né? Eu trabalhava desde o 2º ano de faculdade, então praticamente todo o meu ensino superior foi trabalhando junto, e meu mestrado, todos os créditos, mestrado e doutorado foram trabalhando junto. Você poder parar e ficar só academicamente focado durante 1 ano é um privilégio, né? Um privilégio que nem todo mundo consegue ter.
e foi muito importante para mim. Eu avancei bastante na pesquisa, mas honestamente nem tanto quanto eu gostaria, porque a quantidade de carga de estudo que tem sobre as outras coisas, sobre direito tributário americano, operação societária, as disciplinas assim são bem difíceis e bem avançadas. Então sobra pouco tempo para estudar ali, pesquisar, mas eu juntei material, pesquisei, escrevi algumas coisas, alguns dos papers que eu escrevi lá eu direcionei no tema, então foi muito bom para já produzir alguma coisa para o doutorado. Então a pesquisa evoluiu muito, o pensamento evoluiu bastante. Eu passei um ano perto do cara que inspirou o meu tema de doutorado, então foi um segundo orientador lá meu. E muitas coisas que, enfim, eram incipientes ainda quando eu estava lá, viraram realidade muito tempo depois, inclusive a reforma da tributação internacional americana, que veio depois na era Trump, mas era uma coisa que a gente já se discutia em termos de política fiscal, e em Michigan é muito forte na discussão de política fiscal, além de regras, a gente já discutia isso. O Aviona é um cara tem opiniões aí que às vezes chocam, ele gosta de ser diferente, mas ele sabe que ele está sendo, ele sabe, enfim, não é que ele é fora da caixinha total, mas ele sabe forçar um pouco, e algumas coisas que ele trazia viraram realidade depois, né? Não só o que a gente vai discutir hoje de Pillar 2, óbvio que naquela época, foi de 2008, né? A gente não tinha claro isso, mas o que já se discutia de competição fiscal internacional, etc., depois a gente vê que foi a base para isso. A gente já discutia a semente do FATCA naquela época, que no fim veio dele. Então, teve muita coisa interessante em tributação internacional. E, por outro lado, teve muita coisa interessante também em tributação americana, que me deu uma base que eu não esperava ter, que era algo que eu achei sem estar procurando lá nas disciplinas de corporate tax, etc., que é um negócio que é meu dia a dia, tratar cooperação societária e temas mais contábeis, etc. E, putz, aquilo abriu bem a cabeça de ver como outro sistema trata, fazer uma análise comparada, mas só para falar, eles fazem assim, a gente faz assado, mas para ver um pouco que algumas coisas que a gente não tem muito claras aqui, principalmente em tributação de operação societária, realização e reconhecimento da renda, etc., lá é muito claro, lá está regulado. O casamento entre tributação e contabilidade lá é totalmente diferente, então isso é um tema que acho que vale, e talvez eu tenha uma visão um pouco mais americanizada da coisa por conta disso, mas então isso abriu muito a cabeça, e quando eu voltei, a aplicação disso era meio direta, assim, no raciocínio. Então você vê de outras formas, algumas regras de não reconhecimento que a gente tem aqui, mal implementadas ou inacabadas, mas falando, bom, a gente talvez vá para esse ou esse caminho, porque, enfim, desde o tratamento básico de uma permuta, você vai reconhecer ganho ou não, de uma substituição de capital, de uma operação de corporação, até um M&A mais complexo, são coisas que estão muito resolvidas na legislação lá e estavam, de novo, voltei num cenário pré-IFRS, pré-12973, né? Então, lei antiga, a gente tinha isso muito mais mal resolvido do que é hoje, inclusive, aqui. Então, isso foi uma base muito legal, assim. Então, o LLM, assim, academicamente, foi muito bom, e profissionalmente, o LLM em tax nunca é profissionalmente um negócio imediato, que você vai falar, pô, eu vou aplicar direto. Você passa um ano estudando, nos Estados Unidos, principalmente estudando tributação americana. Na Europa tem uns que é mais focado em tratados internacionais, nos Estados Unidos é focado em tributação americana. É diferente se eu tivesse ido para fazer um mestrado em corporate law, em contratos, que, putz, ali você trabalha, tinha imersões e seminários lá em anatomy of a deal, você via cláusula a cláusula de contratos de M&A, etc., que, óbvio, você aplica no dia seguinte. Então, a aplicação profissional é menos imediata no LLM Tax, mas ela existe. Se você conseguir depois fazer o link, ela existe e te põe, pelo menos para mim, me colocou num outro patamar aí, que permitiu, tanto profissionalmente quanto academicamente, putz, uma melhoria muito boa. Então é um ano super gostoso, é um ano que você está afastado da vida profissional, e se aproveitar bem, é um ano de aprendizado assim, que te coloca décadas à frente,
profissional e academicamente. Então, foi uma experiência super bacana. Agora, falando de contabilidade, você acabou de falar na sua fala que a relação da contabilidade lá é diferente do que aqui, que você tem uma visão mais americanizada. Eu queria entender um pouco isso, e além disso, você é professor, né, na FEA-USP do Departamento de Contabilidade e Atuária, né? Como é que esse contato diário com a contabilidade influencia a sua prática do direito tributário? Eu queria entender esses 2 pontos. Esse foi o outro passo aí que muda a vida da pessoa, né? Então, eu voltei do ALEM em 2009, aí defendi meu doutorado em 2011, e eu sou péssimo de data das coisas que acontecem comigo, mas eu devo ter entrado na FEA em 2012 ou 2013. Eu estou lá, tipo, 11, 12 anos, alguma coisa desse gênero. Enfim, eu não sou contador, então eu brinco lá com os meus colegas de departamento, com meus alunos, que eu sou um impostor, algum dia vão me descobrir. Um dia vão me descobrir lá dentro, mas é uma relação também velha, né? Assim, que sempre fez parte da minha vida profissional. Eu lembro que eu aprendi contabilidade quando eu era estagiário, sentado com pares que passaram por Big Four, que, escuta, me ensina isso aqui e tal. Não, abre esse livro, vai, isso aqui é um razonete. Vai, o crédito ali, débito ali, aí começa, você faz exercício, enfim. É um negócio que desde o 3º ano de faculdade eu venho treinando, né? Então, por isso que não era algo novo para mim, e óbvio que quando eu entrei na FEA foi bem no momento pós a mudança para a FRS, então era aquele cenário que estava todo mundo meio assustado com tudo que estava acontecendo, os advogados estavam apavorados com o tanto de mudança que isso ia ter, ainda era pré-12973, então a gente ainda estava vivendo o RTT, 2009, né, o RTT, e foi até 2014 com a 12973, então a gente ainda estava nesse período de RTT, e era justamente o clash contabilidade e tributação maior que existia. O Eliseu costumava brincar na época que foi a Lei Maria da Penha da contabilidade, que ela se livrou da Receita Federal, se livrou da tributação. Então, eu lembro claramente, assim, putz, o Eliseu na minha frente falando esse tipo de coisa, lendo nos textos e tal. Então, foi bem naquela época onde isso daí estava fervendo. E aí abriu essa vaga na FEA. Eu vou dar a cara para bater, não precisa ser contador. Assim, aliás, a gente tem vários professores no departamento que são de outras áreas, engenheiros, etc. Mas é óbvio que você tem que conhecer a coisa. E aí entrei, não lembro se em 2011 ou 2012 agora, mas aí é que tá. A hora que você vai ensinar, e eu fiz questão ali, assim, se é para ensinar contabilidade tributária, é tudo com lançamento, cálculo, etc. E aí você começa a produzir para cada tema, para um tema de IPI, para um tema de CMS, para um de PIS e COFINS, para tudo, não só para imposto de renda, uns 40 exercícios de cálculo e contabilização. E ali você vira tributarista de verdade, né? Você olha e fala, putz, antes eu não era, antes eu não... isso aqui eu nunca tinha feito, aquilo lá eu nunca tinha feito, mas... enfim, tem gente que aprende ensinando. Eu acho que eu sou um pouco assim, eu me forço... no limite, no detalhe do detalhe, quando eu preciso ensinar alguma coisa para alguém, porque, óbvio, eu não gosto de ser um impostor. Eu não falei que eu poderia ser. Então, assim, ou sei, se eu vou entrar em sala de aula. Então, foi uma experiência super legal, e o bacana é que eu entrei na FEA, passei no concurso e, tipo, 2 semanas depois começou a disciplina já. Então, assim, o tempo de preparo... É óbvio que eu tinha ali 10 anos de GV, provavelmente, nas costas, né? Então, não é que sala de aula era uma coisa nova, óbvio. Mas sala de aula na FEA, naquela disciplina, em contabilidade tributária, bom, um pouco diferente. Então, foi um ano bem intenso, assim, de preparo de aula durante a semana em que a aula tinha que ser dada, mas, no fim, acabei montando um curso super legal e que é a base do que a gente tem até hoje. Hoje o Alexandre Evaristo entrou também, meu par lá na FEA, então a gente montou um negócio super legal e os alunos adoram. E numa visão que eu gosto, que eu aprendi de tributação, que não é só jurídica, é um pouco de política fiscal, um pouco do porquê que as regras são do jeito que elas são, entender que o cobertor é curto e se você quer proteger alguma coisa, você vai desproteger outra, e qual que é o equilíbrio que a gente chegou. Isso envolve entender a história da coisa, de onde a gente veio, para onde a gente vai,
E, às vezes, as implicações econômicas que nem sempre estão claras para o legislador nem para o aplicador, mas a gente tem que conhecer. Elas são sabidas, ou pelo menos existe um estado da arte no que é a implicação econômica de cada decisão de pólice tributária que você toma. E aí, como que isso está na nossa regra, que é uma análise mais jurídica, se tem contestação, aqui no Brasil tudo tem contestação, então vai ter alguma discussão. Olhar para a discussão tributária com uma visão muito mais de análise de risco e tomada de decisão, e depois pôr esse número. Contabilizar, e é óbvio, nos casos em que a contabilidade é substrato para a tributação, aí vê quem manda em quem. Que essa é a segunda questão que você me fez, né? Como que é esse casamento, se é que é um casamento, se é um divórcio, é um namoro, qual que é essa relação entre contabilidade e direito de uma forma geral, que, enfim, não vou entrar no mérito, se a contabilidade decorre da lei dos SA ou não, isso é uma outra discussão que os societaristas agora adoram ter com os contadores, mas muito mais aqui que a nossa praia, essa relação entre contabilidade e tributação, e que é óbvio que ela surge de forma muito mais intensa nos tributos federais e principalmente na apuração do imposto de renda no lucro real. E a gente adota um sistema de casamento, né? A gente adota um sistema, não chama casamento, chama dependência, que é pior ainda, o modelo de dependência parcial, que a gente tributa em cima do lucro contábil ajustado. E esse sistema traz implicações. E depois que a gente adotou o IFRS, essas implicações elas viraram um pequeno monstro, né? Então, a gente tinha antes uma realidade pré-IFRS, em que, como o professor Eliseu gosta de falar, a contabilidade acabou virando inadvertidamente um pouco serva da tributação, e apanhava mesmo, né? Então, não era essa a ideia, mas logo depois da lei das SA, quando veio o decreto-lei 598, criou a sistemática do LALUR. A ideia era, é o lucro contábil com ajustes, mas os ajustes vão estar na lei e cada um é cada um. Mas não foi isso que aconteceu, né? Quando você olha o que aconteceu nas décadas seguintes, você tem muita coisa, a Receita Federal falando que você tem que contabilizar dessa forma. Você tem coisas bobas, tipo taxa de depreciação. A Receita Federal dava o cap, dava o limite. Então, eu não posso depreciar no tributário mais do que aquilo. Beleza, normal, a não ser que eu prove, etc., com laudo, mas se não, eu deprecio naquele limite. Super aceitável, a gente tem que ter uma hard rule no tributário e no contábil deveria ser um elemento de julgamento, mesmo no cenário pré-FRS. Agora, legal, eu vou fazer um julgamento e eu quero depreciar menos, ou de uma forma não linear, diferente do que está na regra. Mas se tua despesa for menor, o lucro tributável é o lucro contábil ajustado, não tem ajuste, então você só vai poder depreciar aquela despesa menor. Eu vou olhar e falar, então eu vou gerenciar meu resultado contábil para levar um cenário tributário melhor, um menor recolhimento. O que acontece? Deprecia no talo da tabelinha da receita. Eu vou olhar para a máquina e falar, é 10 anos, é 20, 30? Não, eu vou olhar para a tabela da receita e falar, deprecia no contábil ali no máximo que eu quero gerenciar meu resultado contábil para refletir o melhor resultado tributário. Uhum. Aí vão falar, mas isso vai implicar uma demonstração menor de lucro para o mercado. Não é toda empresa que é aberta, não é toda empresa que está pouco se lixando com isso, né? Então, toda empresa fechada, empresa de dono, pouco importa, aquele dividendo é dele, onde ele está não faz diferença nenhuma. 2, mesmo para quem é aberto, o mercado conhece essas coisas. O bom leitor, ele vai saber entender que, ele está depreciando ali, o resultado é esse, você está uniformizado no mercado e tanto faz, tanto fez, entendeu? Então, não é verdade que simplesmente porque eu reduzo o meu lucro contábil para reduzir o lucro tributável, eu vou estar tomando uma decisão ruim do ponto de vista de mercado, porque muitas vezes eu vou priorizar o fisco. E quem quiser priorizar o resultado vai pagar a conta fiscal maior, que também não é adequado. E aí veio a mudança para o IFRS, meio que, agora livra a contabilidade desse negócio, livra, por exemplo, você tem que contabilizar a JCP como despesa para poder deduzir, aquelas coisas meio estranhas que a Receita Federal exigia, mas livrou médio, né? Porque veio lá em 2008 o IFRS,
A gente teve de 2009 para frente, até 2014, o período do RTT, que descasou. Porque a contabilidade tributária era uma contabilidade morta. Era a Lei 6.404, antes da alteração, era o BRGAP velho que você usava para aquilo. Como fazia o ajuste? Era aqueles ajustes de F-Conte, que virou uma caixa preta, que se alguém abrir, vai sair monstros de lá de dentro, porque ninguém sabia fazer esses ajustes, mas fazia por lá. É só explicando para quem não conhece, RTT é regime tributário de transição, né, que Uhum. vigorou nesse período. Foi justamente a transição entre um sistema de contabilidade dominada pelo fisco de uma contabilidade um pouco mais harmonizada Exato. com o ambiente internacional, conforme a gente conversou aqui com o professor Eliseu também. Exato, puxando da conversa que você tiver com o Eliseu, que eu não sei nem se a nossa visão bate no final do caminho, mas Não bate. durante todo o caminho ela bate, talvez Bate, da conclusão bate. final não sei se bate. Mas, e aí o que aconteceu? Veio o final do RTT com uma ideia de vamos resgatar o LALUR. Vamos resgatar o LALUR, mas agora a contabilidade está livre, porque a gente vai importar o que vem do IFRS automaticamente. Mas isso é uma meia-verdade. E aí a gente continua com a briga, né? Qual que é o lucro mais de verdade? É o lucro contábil, o lucro tributário? Se a gente for por esse caminho, a gente nunca vai resolver o problema. Não tem lucro de verdade. Você tem um lucro demonstrado para determinado usuário. Tanto na contabilidade quanto no fiscal. Você tem um lucro que segue determinados princípios. No fiscal, que eu não posso tributar algumas coisas. No fiscal, que eu não posso deixar elementos de julgamento afetarem esse lucro. E aí que está o problema. Resgataram o LALUR. Muito bem, então, de novo, a gente tem um modelo de dependência parcial, que eu pego o lucro contábil e ajusto para chegar no tributável. Só que agora os ajustes são muito em maior número do que existia antes. Por quê? Porque o lucro FRS é um lucro que tem muito mais elementos de julgamento do que no velho BRGAP. Então, você precisa ajustar mais. Segundo ponto, a gente adotou o IFRS no individual. Então, não é que está só no consolidado aquilo, está no individual de cada empresa. E você vai ter que ajustar, e a gente tributa no individual, não tem tributação de grupo, então você vai ter que fazer ajuste em cada uma das empresas no lucro IFRS que a gente apura no individual. Isso nenhum país faz. Os países que adotam o modelo de dependência parcial, adotam o IFRS no consolidado. Então, você está tributando em cima do lucro contábil ajustado, que é em cima do gap local, não do IFRS. Quantidade de ajustes e problemas é bem menor. O gap local acaba servindo só para apurar a base de tributo e outras cositas mais ali, mas não é como aqui. Uhum. E aí o que acontece? A quantidade de ajustes aumenta, os custos de conformidade aumentam brutalmente, e tudo bem, a receita não vai ter... O problema da depreciação foi resolvido, né? Porque agora você pode depreciar como você quiser, mas no contábil, mas você sempre pode deduzir no limite da tabela, mas esse é um problema. Todos os outros. A receita não vai mudar a regra contábil? Não vai, mas você vê um monte de casos falando que você não podia ter contabilizado dessa forma. Eu não estou dizendo que ela está errada, em alguns casos ela está certa. Por exemplo, você pega no caso recente lá da Ambev, que eles fizeram uma operação de ágio interno para aumentar a base de JCP, criaram um ágio contabilmente de capital e depois tiraram o efeito dele no PL via ajuste de avaliação patrimonial. A Receita Federal, isso não é ajuste de avaliação patrimonial. Simplesmente é. Para quem que a gente tem que olhar? Para contabilidade. Tá vendo? São os contadores que complicam. Não tem nada a ver, os contadores não têm nada a ver com esse assunto. Esse negócio não foi criado para você apurar tributo. E esse modelo, ele gera esse tipo de discussão, esse tipo de dedo um apontando na cara do outro. E os contadores, ao invés de falar, bom, então sai fora, cria a tua regra, a ideia não, a gente está certo e o meu lucro é o lucro mais certo do que o seu. Isso também não ajuda em nada, não ajuda a tributação e não ajuda a própria contabilidade, porque no momento em que você tem essa dependência, o que você faz no contábil afeta a tua tributação. Óbvio, tem um monte de coisa que foi neutralizada pela lei, a lei 12973 é um estado da arte, eles pegaram item a item, alguns faltaram. Stock option, por exemplo, não tem ajuste em um elemento de julgamento. Então, tudo que não tem, você vai poder usar como um mecanismo para gerenciar resultado para fins tributários, ou você vai querer demonstrar para o mercado algo que não deveria te afetar no tributário, mas te afeta. Então, o problema é um problema de premissa. E essa briga ela é difícil de terminar se essa premissa continuar. E aí é que vem a conclusão. É um casamento que ele é um casamento difícil
e que talvez o divórcio seja a melhor solução, sabe? Aquela terapia de casal. Fala, então, vocês não querem se separar? É um pouco isso. E nisso, talvez minha conclusão seja diferente, inclusive da maioria dos meus colegas da fé e a maioria dos meus colegas tributaristas. E a tal da visão americanizada é um pouco isso, porque você tem uma definição meio que quase que independente de lucro tributável. Sim. Você tem uma operação societária, a regra de não reconhecimento ela não depende do que você fez no societário e no contábil. Ela é autônoma tributária. Earnings and profits tributários não tem nada a ver com o lucro contábil, e assim vai. Então, a coisa é separada. E, de novo, não, são duas contabilidades, Gustavo, vai ficar mais complicado. Gente, o ALUR já são duas contabilidades, não é esse o problema. O custo de conformidade a obrigações acessórias, ninguém fez estudo empírico sobre isso, então todo mundo que fala que vai aumentar não está embasado, eu falando que não vai aumentar também não estou embasado, até porque a gente só consegue um estudo empírico tendo o sistema na mesa, né? Bom, é isso aqui que vai ser. Eu acho que não aumenta, mas enfim, o ponto é que no momento em que você não cria essa dependência, que você tem regras autônomas tributárias para definir qual é o teu resultado tributável, etc., que não dependem dessa ideia, se não tem um ajuste específico, vai ao contábil. Uma classificação contábil vai me alterar, sempre você termina no contábil, coisas bestas, por exemplo, se o imóvel foi reclassificado do imobilizado por estoque, no presumindo você vai ter o coeficiente se aplicando. Sabe, a gente podia viver sem isso, desde que você vai exigir mais de quem? Do legislador tributário. Você vai exigir mais num sistema autônomo, mas ele talvez produza resultados melhores. É óbvio que você cria uma redundância, mas aí, assim, tributarista, você se vira com isso daqui, contador se vira com isso daqui, a gente faz uma reconciliação para saber qual que é a alíquota efetiva, mas o trabalho termina aí. Então... Desculpa interromper, professor, mas Imagina. Ele falou que não é contador, né? E a aula dele também é assim, é contabilidade do início ao fim. Ele sabe muito de contabilidade, né? Eu me lembro até, ele falou da experiência dele, a minha foi parecida, né? Contabilidade eu tive ali no estágio na Deloitte, né? Então, 3 meses de curso de contabilidade, eu achei que era o melhor estágio do mundo, né? Trabalhava meio período, estudava meio período, voltava para casa com exercício, e depois treinamento em campo, né? E contabilidade é isso, é a contabilidade viva, né? E como o professor coloca, né? Qual que é a melhor visão, qual que é o lucro melhor, né? O professor Eliseu aqui falou muito, olha, contabilidade tem que olhar muito quem é o seu usuário, né? Então, qual usuário? Meu usuário é o físico, então eu vou ter contabilidade fiscal. Então, porque a contabilidade nasceu, né, segundo o relato dele, por um interesse dos investidores, que queriam exatamente controlar, né, os seus investimentos e saber como apurar resultados efetivos. Depois o fisco acabou entrando na jogada, daí você tem países com a contabilidade muito dominada pelo fisco. Aí ele até coloca a história curiosa de como o IFRS acabou surgindo, né? Na verdade, uma movimentação dos europeus diante de uma movimentação americana que pretendia transformar o FASB no órgão regulador, né? Mas muito, muito interessante. E é um tema, assim, que a gente se observa pela paixão, né? Mesmo das aulas, né? O professor adora mesmo, está muito enfronhado com isso. Agora eu queria perguntar, o que a tributação mínima global agrega essa relação já conflituosa, já pré-divórcio? Pois é. Aí a gente tem um elemento novo nessa brincadeira, né? E aí vamos lá, a gente vivendo um cenário de reformas aqui no Brasil, essa questão do divórcio ou não para apuração do IR interno talvez apareça. Ela talvez apareça ano que vem, ou daqui a 2 anos, porque já era um projeto da Receita Federal descasar. Não sei se era o descasamento que eu estava dizendo, mas a ideia é separar um pouco mais, com todos os benefícios e riscos que isso traz. Isso é uma discussão que tem que ser muito bem feita. Mas, então, isso daí talvez apareça. Agora a gente tem um outro elemento aqui atuando em sentido contrário, que é a tributação mínima global, e que já está via medida provisória aqui no Brasil. Se vai ser convertido ou não, a gente vai descobrir provavelmente ano que vem. Mas o sistema é um sistema de dependência quase que total, né? Porque o que se testa para saber se é necessário recolher o top-up tax, né, aquele tributo complementar, é se tua alíquota efetiva ela está acima ou abaixo de 15%.
Então, 15 é um novo zero, né, a nova marca d'água. E se em determinada jurisdição for recolhido menos que 15%, tem um top-up tax. O que é esse 15%? E aí, fazendo justamente o link. Ele é o que é recolhido de imposto de renda, mais a despesa de imposto de renda do diferido. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, vamos dizer, minha despesa corrente e a do diferido, de certa forma, dividido pelo meu lucro IFRS. Que é como a gente calcula em academia contábil, desde que o mundo é mundo, um negócio que chama Effective Tax Rate. Então, existe o Cash ETR, né, o Cash Effective Tax Rate, que é a minha despesa corrente. O que eu paguei de imposto de renda naquele ano sobre o meu lucro contábil. E existe o Book ETR, que é a minha despesa corrente, e os diferidos, né? Então, tanto minha despesa quanto minha receita de ativo passivo fiscal diferido. E aí, sobre o meu lucro contábil daquele ano. Um mostra os efeitos das diferenças temporárias e outro não. Mas o que a alíquota efetiva, em um caso ou outro, mostra? Né? Se existem diferenças entre o lucro tributável e o lucro contábil que geraram uma alíquota sobre o lucro contábil, um recolhimento de imposto de renda, considerando o meu lucro contábil, que é menor do que a alíquota que está na lei, aquilo está explícito. Então, óbvio, se minha alíquota da lei for 5%, provavelmente eu vou estar abaixo dos 15% de qualquer forma, ainda que eu tribute o lucro IFRS ponto final. Mas eu posso ter uma alíquota de 34%, como a gente, mas quando você pega o que foi recolhido, ou mesmo a despesa de R, corrente mais diferida, sobre o teu lucro IFRS, tua alíquota efetiva está em 20%, está em 22%. Por quê? Porque existem elementos que entraram para o lucro contábil que não entram para o lucro tributável. Muitos são diferenças temporais, por exemplo, amortização do ágio. Então, eu amortizo em 5 anos no fiscal, depois em incorporação, teoricamente no contábil aquilo vai para resultado quando eu fizer impairment do goodwill. Isso deveria gerar um passivo fiscal diferido. Então, isso não deveria mexer no meu book ETR, mas mexe no meu cash ETR, porque ali o meu recolhimento reduziu. Muitos nunca registraram esse diferido na vida. Aí é outra história. Aí, se você não registra o passivo fiscal diferido, aí também vai mexer na tua alíquota efetiva, mesmo considerando a despesa total de R. Então, esse é um exemplo. Aí, você tem exemplos mais contundentes. Por exemplo, se eu tenho incentivo fiscal Sudene, se eu tenho incentivo fiscal do PERSE, se eu tenho um incentivo fiscal com um ProUni, e assim vai. Se eu tenho um regime de subvenções por incentivo fiscal do CMS, crédito presumido, por exemplo, eu mantinha em reserva e não tributava esse lucro, eu não criava o diferido. A alíquota efetiva desse cara vai lá para o chão. E esse provavelmente vai ter menos do que 15% de alíquota efetiva quando você calcula a despesa de R sobre o lucro contábil. Agora, professor, já para a gente, vamos dizer, facilitar um pouco aqui a compreensão do pessoal, vamos dar uns passos para trás. O Pilar 2, Tributação Mínima Global, ele é uma continuidade do plano BEPS, né? E tem lá o Pilar 1. O senhor poderia explicar para a gente o que seria o Pilar 1, como é que ele é complementado pelo Pilar 2? Vamos entender, então, a historinha que eu acho que é relevante, né? Então, isso surge como um BEPS 2.0, né? Uma continuidade do projeto BEPS, lá da OCDE. O projeto BEPS, enfim, para quem não está familiarizado, eram regras, criar um arcabouço de regras para evitar migração do lucro entre grupos multinacionais e assim a erosão da base tributária, que não é um problema novo, já é um problema pré-existente, desde que preço de transferência existe, já se preocupava com profit shifting, mas ele surge, obviamente, como um resultado ali de uma percepção, principalmente depois da crise de 2008 e tudo mais, em que você teve um bailout das empresas, de que as empresas estavam sendo bancadas no bailout na crise e, por outro lado, não estavam pagando sua parcela justa. Então, existiu essa iniciativa ali da OCDE para evitar que grandes grupos multinacionais erodissem artificialmente a base tributária nos países em que atuassem, por meio da migração de lucro entre unidades do grupo. Muito bem, nada de novo à luz do sol, mas sim criação de regras novas, mais potentes para impedir o profit shifting, atualização de preço de transferência,
regras de subcapitalização novas e anti-abuso de tratado e assim vai. E aí ficou um tema, que era o tema principal, que era a economia digital. Então a empresa que é muito digitalizada, que consegue acessar mercado sem presença física, o preço de transferência não faz uma alocação justa, a gente não consegue tributar, elas têm muito mais facilidade de fazer migração de lucro, então a gente precisa criar uma solução. E o BEPS foi um anticlímax que ele não trouxe essa solução, falou, a gente não sabe fazer, vamos esperar mais um pouco. E aí veio a solução dos 2 pilares, o pilar 1, dando uma ideia de solução de preço de transferência em como alocar lucros em empresas economicamente digitalizadas, que não resolveu o problema. Primeiro, porque a adesão não foi o que se esperava. E segundo, porque vários países já estavam adotando outras soluções muito mais potentes, como Digital Services Tax, retenção na fonte. Equalization. Exato. A gente teve aqui com a Nerida, a gente falou do exemplo da Índia. Né? E muita gente forçando a ideia do Virtual PE, coisas desse gênero, que foge um pouco da solução do pilar 1, que é um pouco mais tímida. Então, essa já deixou o pessoal meio assim, sem uma solução perfeita para a economia digital. E aí veio a solução do pilar 2. E o pilar 2 ele surge com uma resposta para o problema da economia digital, mas ele não tem absolutamente nada a ver com isso. E você percebe na evolução, inclusive da retórica da OCDE, que apesar dele ter surgido como uma segunda iniciativa, isso aí não tem nada a ver. Ele é, sim, uma medida para coibir competição fiscal internacional. E aqui a gente tem que entender o cenário em que o pilar 2 se insere, e o GloBE, principalmente, né, que é parte do pilar 2, mas é a parte mais relevante. Que é o Global Minimum Tax. O mundo, quando você pega década de 90, coisas desse gênero, principalmente quando pré-reforma Trump nos Estados Unidos, você tinha um país muito relevante que adotava TBU, tributação em bases universais, e não só Estados Unidos, outros, inclusive europeus, estavam meio em cima do muro, adotando tributação em bases universais em relação ao lucro de pessoas jurídicas. A tributação em bases universais, a lógica dela é uma lógica econômica que a gente chama de neutralidade de exportação de capitais. Que a ideia é assim, eu tenho um investidor no país A. Não importa onde ele invista, a carga vai ser de imposto de renda do país A. Então, se eu quero fazer uma atividade econômica no país B, a alíquota de lá é de 20% e a do país A é de 30%, você vai pagar a carga lá sobre o lucro no país B, 20%, você teve 100 de lucro, pagou 20, sobrou 80. Você vai tributar no país A 100 de novo, a 30%, e vai tomar o crédito dos 20, recolher 10 de diferença. Se você tivesse investido no país A e tivesse tido lucro no país A, você ia pagar 30. No país B, você pagou 30, 20 em B e mais um 10 de diferencial em A. Esse é o método tradicional do crédito, que é um método que o Brasil adota até hoje, desde 95 até hoje, né? E a ideia é, eu quero ser neutro em relação ao lugar em que você investe. E se você investiu fora ou investiu dentro de casa, você vai ter a mesma carga e isso é eficiente do ponto de vista econômico. Isso é uma verdade. Primeiro que se o país B tributar mais do que o país A, essa neutralidade morre, que você nunca vai devolver dinheiro que foi pago no outro país. Mas o segundo problema é que essa lógica ela tem muita coerência se o meu investimento fora ou dentro do país fosse como eu penso no investimento no mercado financeiro de capitais. Eu quero o melhor retorno líquido e pronto. Eu vou olhar o risco, mas é um risco de investimento passivo. Então, para renda passiva, renda em instrumento financeiro, em ações de portfólio, coisas desse gênero, essa lógica ela é o que se recomenda, é o que funciona. Agora, quando você fala em decisão de investimento dentro de um grupo multinacional, esse negócio não faz sentido. Porque quando eu estou falando de decisão de investimento dentro de um grupo multinacional, o que aquele grupo está fazendo é alocar produção. É óbvio que ele pode estar tentando reduzir tributo, mas, em princípio, uma decisão fora do fator tributário de um grupo multinacional, ele está alocando produção. Ele vai produzir onde ele quer, acha que é melhor produzir, ou no mercado que ele quer conquistar. E se ele está indo para um determinado mercado, ele está concorrendo com empresas naquele mercado. Se aquele mercado, as empresas pagam 20%, para o grupo multinacional ter condições de competitividade, ele tem que pagar os mesmos 20% e não 30%, porque o capital veio de outro país. Então a neutralidade não é de exportação de capital, é de importação de capital.
No momento em que se decide explorar aquele mercado, eu pago a carga daquele mercado, até porque eu estou tendo o serviço público daquele mercado e eu estou correndo os riscos daquele mercado. E o mundo, paulatinamente, foi migrando para a tributação de multinacionais por uma regra de neutralidade de importação de capitais. A Europa sempre foi meio tendente para isso. E aí, o que a Europa fez, né, ao longo do tempo? Criou regras CFC. Se for renda passiva, que não tem nada a ver com você explorar um determinado mercado, se você dentro do grupo está só investindo em mercado financeiro de capitais, aí eu quero tributar com neutralidade de exportação de capitais. Mas se é renda ativa, eu vou isentar. Enquanto o dinheiro está dentro do grupo, eu quero deixar livre para você reinvestir onde você quiser e explorar o mercado que você quiser. É óbvio que todos esses países, quando o dinheiro sai do grupo e é distribuído para o acionista, tem tributação de dividendo. Esse é um ponto importante que depois a gente retoma. Os Estados Unidos tinham uma regra que não ia tanto, né? Desde que eles criaram a CEPAR-TF, lá, a ideia era, eles queriam neutralidade pura de exportação de capitais, aí as empresas falaram, de jeito nenhum, vocês vão matar a multinacional americana. E aí falaram, tá bom, então a gente vai tributar o lucro do exterior, mas só quando distribuir. E se você continuar tendo renda ativa, eu não te tributo até o momento da distribuição. Qual foi o resultado disso? A multinacional americana reinvestindo no exterior pra caramba, e aí teve a retórica do Trump falando, isso daí tá tirando emprego dos Estados Unidos, porque eu tenho um sistema que estimula a abrir uma fábrica nova lá fora, ao invés de abrir uma fábrica nova aqui. Vão acabar com isso, agora eu tenho um sistema de isenção. Com várias restrições, mas enfim, acabou com a tributação universal. Quando os Estados Unidos faz isso, e aí reduz a alíquota deles nominal para 22% também, para se equiparar um pouco à Europa. Você migra para essa sistemática, mas aí você abre um flanco para a competição fiscal internacional maior do que já existia. Porque antes, no mundo de neutralidade de exportação de capitais, se um país quer dar um incentivo fiscal para atrair a atividade econômica de uma multinacional, mas o país de origem do capital tributa pelo método do crédito, esse incentivo fiscal não vai servir para nada. Porque, por exemplo, se o país B tributa a 30, o país A tributa a 30, pagou 30 em B, tomou o crédito em A, não vai tributar. Aí o país B fala, não, eu quero dar um incentivo fiscal e vou reduzir a alíquota agora para 20. Tributou 20 em B, A vai falar, muito bem, então eu quero o meu diferencial de 10, porque minha alíquota é 30. Você só teve uma transferência de arrecadação de B para A. O incentivo fiscal não adiantou nada para a empresa, você deu para o fisco do outro país e, obviamente, ninguém ia querer isso. Então, no mundo puro de neutralidade de exportação de capital, que nunca existiu, a competição fiscal não é muito problemática, porque o país de origem do capital, ele sempre vai ter essa tributação diferencial. Agora, quando você migra e tira essa tributação do país de origem do capital, acaba com o método do crédito, fala agora é isenção, o incentivo fiscal no país receptor do investimento, ele vai para a empresa. O imposto de renda, ele é um imposto origem, né? Ele é cobrado no local onde está a produção, onde está a atividade econômica, e não no consumo, como um IVA. Então, se você dá um incentivo fiscal, você atrai produção. Assim como se eu reduzir os encargos sobre a folha, assim como se eu reduzir um monte de coisa, vai afetar o local da produção. Redução de imposto de renda também. Então, acaba sendo efetivo. Só que daí você deixa o mundo livre para uma corrida ao fundo do poço. E isso, a OCDE não é muito fã. Obviamente, tem gente que não vê problema nenhum com isso. Mas falam, bom, se a gente deixar isso solto, vai virar um mundo de competição fiscal absoluta e isso agrava a possibilidade de as multinacionais fazerem profit shifting e terem um resultado muito eficiente tributário nesse profit shifting e a alíquota delas reduz ao nada. Então, a gente precisa de um Global Minimum Tax. Aí vem essa ideia. Então não tem nada a ver com a economia digital. A economia digital, tudo bem, pode ser um jeito de facilitar o profit shifting, mas isso é um problema de competição fiscal internacional. E aí, a ideia é, a gente não quer voltar para um mundo de neutralidade de exportação de capitais e de crédito. O que eu vou fazer? Eu falo, não, eu sou o país de origem do capital, eu isento. Mas desde que o investimento lá no outro país pague pelo menos 15. Se não pagar pelo menos 15, de alíquota efetiva sobre o lucro IFRS, esse que é o ponto, se não pagar pelo menos 15, eu vou cobrar um top-up para chegar em 15, eu vou cobrar a diferença. Então, pagou 10 no país de investimento, não tem problema, eu cobro os outros 5. E depois o investimento olha e fala, bom, então esse benefício fiscal que eu dei está indo para o fisco do outro cara, que foi o que a Receita Federal começou a pensar, e a retórica que eles usaram para falar, é necessária essa medida provisória, senão a gente está deixando dinheiro na mesa para a Europa.
para todos os países que adotaram essa regra que chama aí na sigla IRR, Income Inclusion Rule. E o sistema prevê e fala, olha, países, se vocês quiserem adotar uma regra dizendo eu vou cobrar essa diferença, você pode, que é o Domestic Minimum Tax, é o imposto mínimo doméstico. Então, assim, você pode cobrar o país receptor do investimento essa diferença. Ou você pode simplesmente aumentar a tua alíquota ou revogar teus benefícios. Só que revogar os benefícios é uma coisa muito mais trabalhosa. Às vezes eu quero ter os benefícios, às vezes eu quero ter os benefícios para empresas internas, mas... envolve questões políticas. Exato. Né? Então, vamos criar um sistema alternativo. Isso não é nada novo também sob o sol. Alternative Minimum Tax é um negócio que existe nos Estados Unidos há muito tempo. Foi revogado, depois voltou, etc. Para pessoa física já existiu. Aliás, o Brasil está estudando adotar um para pessoa física também. Mas a ideia é, então, você tem um sistema de apuração do imposto de renda por um veículo alternativo, por um caminho alternativo, que não é mais o lucro tributável, lucro real, por exemplo, ajustado por todas as regras, vezes 34%. Você faz o lucro real vezes 34% e deixa lá de lado. Aí depois você faz lucro contábil vezes 15. E aí, se lucro contábil vezes 15 é mais do que o teu lucro real vezes 34, significa que tua alíquota efetiva está menos do que 15 e que vai ter que recolher a diferença. Ou aqui, se a gente tiver a lei, ou no país de origem de investimento, se a gente não tiver essa lei. Então, essa que é a lógica. Fantástico, professor. Aqui, só para a gente segmentar um pouco tudo que foi colocado, porque realmente é bastante informação. E você vê que o professor está dominando a matéria pelo chifre, né? Está realmente abordando a questão de uma forma bastante holística, isso que é importante para a nossa audiência, né? Então, vamos retomar. Neutralidade. O Marcelo tem uma pergunta sobre neutralidade. Na verdade, eu já foi falado, mas vamos a gente até para pontuar, né? Como que a tributação mínima global, o Pilar 2, na verdade, ele promove a neutralidade nessa questão da importação e exportação de capitais e também ele enfrenta a competição fiscal entre as jurisdições. Está dentro disso do que o senhor falou, né? Veja, o jeito de coibir a competição fiscal é justamente esse. Eu não quero proibir ninguém de fazer método de isenção, mas eu quero criar um limite para o benefício que isso pode dar para a competição fiscal. Então é meio que um recado, de outra forma, assim, jurisdições, vocês podem reduzir, mas desde que não seja uma alíquota efetiva menor do que 15. E todo o desafio do sistema era criar um negócio que não dependia do país da jurisdição receptora do investimento colaborando. Então, se ele não subir a tributação, não criar esse minimum tax, alguém tem que cobrar. E o candidato natural é o país da origem lá do investimento, ou, como diz a regra, da última entidade mãe ali do grupo econômico, né? Esse aí vai cobrar o tal do IRR, como antes existia, eu tributo a renda global e dou o crédito, né? É um pouco essa ideia, eu cobro o IRR. Mas e se aquele país também não cobrar o tal do IRR? E aí funcionou? Então aí os países que tem um mercado de capitais e, vamos dizer assim, eu sou um país que não tem IRR, a minha bolsa vai ser super desenvolvida porque a empresa que estiver aberta ali, o último beneficiário vai estar ali, eu consigo fugir. Para não ter esse tipo de coisa, criaram um terceiro mecanismo, que é o mais polêmico, que é o UTPR, que é o Under Tax Payment Rule. O que é isso? Assim, se o país receptor do investimento não cobra, se o país de origem do capital não cobra, um terceiro país pode cobrar. Como que ele vai cobrar? Se tem outra unidade do grupo naquele país, fazendo, por exemplo, um pagamento dentro do grupo, você não vai deixar deduzir a despesa. E coisas desse gênero. Que aí, obviamente, todo mundo fica de cabelo em pé, porque isso aí foge completamente da ideia de renda, né? O que aquela entidade naquele país tem a ver com uma não cobrança num país de investimento que não é ele e em relação a uma entidade mãe que também não está lá. Ou seja, você vai aumentar a renda tributável de uma entidade que não tem nada a ver e vai aumentar a arrecadação num país que não tem nada a ver com o assunto, né? E isso choca. E, obviamente, podem discutir constitucionalidade disso, como já estão discutindo no caso da Bélgica.
Agora, Antes da gente entrar nas constitucionalidades, vamos retomar esse ponto dos mecanismos de tributação de tributação mínima e global. A Luciana tem uma pergunta sobre isso. Tá, eu queria entender quais são os mecanismos de tributação global e quem está sujeita a essa tributação. legal. Então, mecanismos. O primeiro deles, o que foi criado inicialmente, é o Income Inclusion, que é no país da última entidade do grupo, você tributar essa diferença entre o que foi pago no país das investidas, consolidado por país, e os 15. Então, é a possibilidade de tributar. Só que essa regra só vai ser ligada se o próprio país da investida não tem o Domestic Minimum Tax, né? E a gente chama de Qualified Domestic Minimum Top-Up Tax, daí o QDMTT. Então, se o próprio país das investidas tiver, como o Brasil está tentando implementar, esse mecanismo que fala, entidade, você não tributou a 15, eu vou te cobrar a diferença, a tua alíquota efetiva é 12, eu vou cobrar os 3 de diferença. Se a gente faz isso, você desliga o IRR lá do outro país. Então, ele não cobra a diferença. Claro, nada é tão simples quanto parece, né? Então, você só desliga se for realmente qualificado, vamos falar mais sobre isso, mas a ideia é essa. Agora, se não tiver esse, aí tem esse, se não tiver esse nem esse, aí você tem o policial, que é o UTPR, que é um outro país que pode tributar. Como eu falei, é polêmico, isso aí foi criado para nunca ser aplicado. A ideia é, ou os países das investidas tenham um QDMTT, ou pelo menos o país da investidora tenha um IR. O UTPR é a exceção da exceção, mas é uma exceção que choca, porque leva para um resultado assim que, do ponto de vista tributário, é bizarro. Eu estava pensando aqui, o professor Choeri, quando comentou o assunto, não analisamos a fundo, né? Mas ele fez um comentário sobre como isso poderia se dar num mundo em que os Estados Unidos e a China estão fora da tributação mínima global. Qual é a sua Pois opinião? Os Estados Unidos está e não está, porque os Estados Unidos têm a regra GILTI e a regra GILTI ela pega um pouco isso daí. Como eu falei, os Estados Unidos migrou para isenção até a segunda página, né? Porque a SUPARTEF não foi revogada para renda passiva e a regra de GILTI, por mais imperfeita e criticável que ela seja, ela foi inspiração para esse negócio. E ela pega um pouco isso. Então não é verdade. Os Estados Unidos pode não ter um IRR, mas ele tem o GILTI. Agora, a China é uma incógnita. Então, a multinacional chinesa vai ter uma vantagem em relação às demais. E aí, o argumento do Schwerer, que eu já conversei com ele sobre isso, é a gente adotar um QDMTT, se um potencial grande investidor no Brasil não tem um IRR, e talvez nenhum outro país vai aplicar um UTPR sobre isso, ou o UTPR não vai dar conta de policiar essa relação, a gente está tolhindo a nossa capacidade de atrair investimento de empresas, por exemplo, chinesas. Então, seria um tiro no pé de um país que quer dar incentivo fiscal se realmente uma grande potência exportadora de capital ficar de fora. Eu acho que não é exatamente o caso americano. Tem coisa muito mais elementar que a gente pode fazer para melhorar o fluxo bilateral de investimentos com os Estados Unidos. Pode ser um caso da China. Pode ser um caso da China se o UTPR não der conta. A outra questão é se a nossa alíquota efetiva é tão baixa assim, e se os nossos incentivos fiscais são tão relevantes assim, se não tem outra forma de protegê-los. Então, eu acho que mesmo adotando o QDMTT, a gente tem como, pelo menos no cenário que a gente tem hoje, de incentivos, como proteger os incentivos que são poucos, tá? Ou os que devem ser protegidos. Mas o Schwerer tem um ponto. Eu acho que se não tiver uma adesão plena, a gente pode nos tolir em relação à nossa capacidade. Agora, aí trabalhar com uma alíquota efetiva de 15 também não é tão ruim, mas assim, já vai ser mais baixa do que vários investidores hoje têm. Então, se a gente descer a 15, a nossa capacidade de atrair investimento aumenta, na minha visão. Professor, em relação, o senhor falou agora há pouco do ETR, para entender um pouquinho mais
sobre isso. Eu queria, como que funciona, como ele é mensurado, como são feitos os ajustes, como fica a questão do registro do imposto diferido, como fica a relação nesse cálculo dentro desse contexto da tributação mínima global? É que tá. É fácil descrever essa parte. Os detalhes é onde mora a grande dificuldade desse sistema, e quem analisou a medida provisória em instituição normativa já deve ter visto o quão complexo é o negócio. Porque, de novo, ITR academicamente no contábil, putz, você aplica lá o CPC 32, ou Cash ITR, ou o Book ITR, assim, é sobre o lucro contábil, ponto final. E aqui, voltando àquilo que a gente estava discutindo no começo, né? É fácil, na teoria, falar, não, vamos tributar em cima do lucro contábil e está resolvido. Até você tentar fazer. Uhum. E aqui, que era uma mera medida para ver se estava pouco ou não a tributação, é a prova. Não conseguiram. O que eles criaram? Eles criaram um novo lucro tributável, que não é o lucro contábil. Ele está mais próximo do lucro contábil do que o lucro tributável na maioria dos países? Eu acredito que sim. Ele tem menos exclusões, menos diferenças em relação ao lucro IFRS do que o lucro tributável na maioria dos países. Mas isso não significa que ele é o lucro IFRS, ele é o lucro IFRS ajustado. Mas aí, nesse ponto, qual que é a vantagem do Brasil ter adotado o IFRS no individual? A grande vantagem da gente estar com o IFRS é que é o seguinte, o sistema, ele permite, principalmente para você, a vantagem de você ter um QDMTT, que é o Qualified Domestic Minimum Tax, assim, você tem um selo, um carimbo de aprovação que o que você cobrou está dentro das regras. E aí você desliga o IRR do país da investidora. Porque se você tem um negócio que é meio meia boca, assim, você não fez exatamente o que a OCDE está mandando, e aí não é pejorativo, não estou falando que o que eles estão mandando é melhor, mas o ponto é que no sistema você não tem o Qualified, então você não desliga o IRR. Você vai ter que retestar no país da controladora se o que foi recolhido aqui, ele vai virar só um imposto de renda. Entendeu? Que não é nem creditável contra o IRR de lá. Ele só entra no cômputo, você vai ter que recomputar tudo. O que significa que, para aquela controladora, você vai ter um duplo trabalho. Você vai ter o trabalho de recolher um top-up aqui que não é qualificado e depois de recalcular tudo lá e fazer essa apreciação de novo para outro país. Quando você tem o carimbo, meio que você resolveu o problema. Então, está qualificado, isso tem peer review, todo ano vai ser... Você ter o carimbo que você está bonitinho não é tão simples. Mas uma das coisas é qual que é o lucro contábil que você usa para calcular o teu minimum tax. E aí, ou você usa o da parent entity, que para o país da investida seria um pesadelo, porque imagina a Receita Federal tendo que fiscalizar lucro contábil com gap de vários países diferentes. Então não dá. Ou você tem o teu gap enquadrado. Tem alguns países que ganharam, mesmo no gap local, uma aceitação expressa lá da OCDE. O Brasil foi um deles. Por quê? Porque o nosso gap local é FRS. Os outros, talvez não sejam full FRS, mas tiveram um carimbo. Mas para a gente foi muito fácil. Você entrou, porque a gente é full FRS. Então, por que não iam aceitar? Né? Então, isso facilita. Agora, não significa que a apuração aqui vai ser fácil, mas pelo menos naquela ideia de... Temos o selo. E eu tenho alguma coisa legal para atrair investimento? Tenho, porque você tem o selo aqui que você não vai precisar recalcular tal, que o teu cálculo vai ser mais fácil. Então, essa foi uma grande, mas grande preocupação da Receita Federal na adoção das regras. Aí começa a explicar por que dessa redação totalmente diferente. A gente nunca legislou dessa forma, né? Aliás, você não lê a palavra nem Brasil na lei. Por quê? Porque a gente está importando as Model Rules, que são as regras lá que a OCDE propõe. Isso aqui que você tem que fazer. A gente está importando nesses normativos comentários da OCDE sobre isso. Entendi. Por Mas quê? demos o nosso jeitinho, né? Também a gente fez por meio da CSL. Né? Eu queria entender, agora você está falando do processo de adaptação aqui no Brasil, por que a CSLL ela pode ser uma alternativa viável para adaptar a tributação mínima global? Aí, essa é uma questão que, óbvio, a gente pode traçar algumas teorias do porquê que foi eleita a CSL. Tem algumas coisas que a gente já ouviu membros da Receita, do governo,
explicando por quê. Então, eu acho que tem alguns pontos, né? Por que o nosso QDMTT não veio como adicional de imposto de renda, veio como adicional de CSL? Primeiro, CSL o governo federal não compartilha com os estados e municípios, enquanto o imposto de renda compartilha. Então, a arrecadação inteira vai ficar por orçamento federal, tudo bem, é vinculado, mas, escuta, você está resolvendo um problema orçamentário, enquanto o outro 50% teria que ser compartilhado. Óbvio que essa explicação nunca veio do governo, mas é uma explicação possível, plausível. Aliás, é a explicação do porquê existe uma CSL. Né? A segunda é que talvez na contribuição social sobre o lucro, a delimitação e lei complementar do que é o lucro tributável, ela não existe. Existe o artigo 43 do CTN, que é renda. Lucro real, presumido, arbitrado. E talvez isso também não é algo que foi expressamente verbalizado pelo governo. Talvez numa eventual discussão judicial, eles imaginam que tem um êxito mais possível em relação a uma CSL, discutindo o conceito de lucro do artigo 195 da Constituição e falando que não necessariamente eu tenho todas as amarras do 43 do CTN, eu não estou defendendo essa posição, mas é uma posição que poderia ser colocada, do que imposto de renda que eu fatalmente estou amarrado no 43 do CTN. Devem ter pensado nisso, sim. Esse é um segundo ponto. E o terceiro ponto é que o QDMTT, ele discrimina entre empresas, porque não é toda empresa que está sujeita. E aí uma pergunta que foi feita também, que eu acho que tem que ser endereçada, são só empresas multinacionais e só empresas que no global têm receita maior do que 750 milhões. Assim, no universo de contribuintes brasileiros, seriam 8 mil empresas. Isso, informação vinda da Receita Federal, estou tomando totalmente como verdade, e eu imagino que seja mais ou menos isso. São 8 mil empresas no universo, sendo que umas 950 que potencialmente têm realmente uma alíquota efetiva inferior aos 15% e que teriam top-up tax. Então, o universo de contribuintes é um número pequeno, óbvio, no universo de relevância pode ser maior. Discute-se aí o quanto vai se arrecadar, tem números entre 5 bilhões e até 10 vezes isso, mas são esses os contribuintes, e a CSL tem aquela peculiaridade, quando você pega lá no parágrafo 9º do artigo 195, de que você pode discriminar os contribuintes à base de cálculo e à alíquota, que eu estaria discriminando a base de cálculo e fazendo um adicional, tanto que a gente tem essa série de instituição financeira desde que o mundo é mundo, mas a Constituição fala em atividade econômica, utilização intensiva de mão de obra e condição estrutural do mercado de trabalho. E aqui, eu discriminar entre empresa multinacional, uma subsidiária de uma multinacional versus uma não subsidiária de uma multinacional, uma empresa totalmente detida por capital local, não é exatamente uma discriminação admitida pelo parágrafo 9º. Então, eu não sei o quanto isso dá amparo constitucional para essa diferença, eu não sei o quanto isso vai ser relevante, mas isso sim é algo que eu já ouvi do governo que eles levaram em consideração para usar a CSL, que eles têm mais maleabilidade discriminatória pelo nosso sim. Agora, entrando na discussão da legalidade, constitucionalidade, que o senhor já antecipou, também mencionou a questão está sendo julgada na Bélgica, né? Poderia dar um pouco mais de detalhes sobre esse julgamento? E quanto à constitucionalidade ou inconstitucionalidade? Isonomia é um ponto. Muitos já escreveram falando do possível questionamento em relação à isonomia, não se enquadraria aí no parágrafo 9º do 195. Mas tem outra questão que eu gosto de trazer porque veio das nossas aulas, ali o professor foi meu professor e trabalhou conosco da tributação e da concorrência, que foi justamente objeto da sua tese de doutorado. A gente não poderia falar em violação à não discriminação? Sim. Esse é um ponto que também é uma grande interrogação, inclusive em termos de artigo 24 dos acordos, né? Se eu não teria uma tributação discriminatória por mera propriedade do capital. É claro que o OCDE não se preocupa muito com isso por conta de atualização dos acordos, mas o Brasil tem acordos antigos que isso poderia ser contestado. Então, esse é um ponto. O outro ponto é se é constitucional pelo conceito de renda e etc. E é óbvio, você tem caso que está sendo discutido a diretiva europeia,
mas principalmente por conta do UTPR. O UTPR, ele é bem complicadão, assim, de se defender, que para aquela entidade, você toma um approach de entidade, não de grupo, isso aqui está renda daquela entidade, por que eu estou negando a dedução daqui? Agora, o Brasil não tem o UTPR. Então, o QDMTT, é óbvio que pode ter uma discussão aí de constitucionalidade em conceito de renda, mas se você adota uma posição um pouco mais flexível em relação, pelo menos, ou tipológica, como que é o professor Schroeder, em relação ao conceito de renda, até daria para defender, e EMT, de novo, não é uma coisa nova. Agora, o problema de legalidade, ele é um problema que ele é presente. Não tem dúvida que ele é presente, e de novo, não é em tom de crítica como o governo fez, ele fez sabendo, e fez porque ele quer ter um QDMTT, ele quer ter o selo. E, não, mas podia ter posto tudo em lei? Legal, você tem uma lei atualizada agora, mas as coisas no OCDE estão sendo atualizadas assim, com frequência maior do que semestre, e daqui a pouco muda alguma ideia ali, precisa atualizar, você precisa do Congresso Nacional. E aí, não dá, você não consegue ter o fluxo necessário para atualizar isso. Muito bem, eu entendo o problema. Mas isso não cura a deficiência de legalidade, isso não cura toda a ideia de que, pô, se eu tenho uma coisa que está mexendo na base de cálculo no tributo, em princípio, no nosso sistema, você precisa do Congresso Nacional. Você deveria. Tudo na instrução normativa e ainda fazendo referência à alteração. Exato, fazendo referência aos model rules, aos comentários e depois aos outros normativos. E veja, não é nem o CDE, né? É o Inclusive Framework, que não é exatamente o OCDE, são 147 países e aquilo não é nem uma organização internacional. Então você está importando um negócio que vem de algo que se inventou ali, que ninguém nem sabe o que é. Essa é a verdade. E eu pensei assim, isso também não está em nenhum tratado, né? Porque quando a gente fala de normas internacionais e harmonização com legislação, daí você vai teoria monista, dualista, se é recepcionado como lei ordinária, nessa nem isso tem, porque não tem nem tratado. A beleza de todo o sistema, quer dizer, a beleza ou a crueldade, veja como quiser, de todo esse sistema é que não tem nada a ver com tratado. Não é um tratado multilateral, com adesão, vamos esperar uma adesão. Não, é assim, vamos criar um policial, um bicho-papão aqui, que é o UTPR, vamos criar um EAR, que é uma coisa já conhecida, e a possibilidade dos países se enquadrarem lá com o QDMTT, e o mundo, se eu tiver uma massa crítica relevante, eu pego o cara na esquina. Essa é a ideia. Eu não preciso de acordo, eu não preciso de nada. Agora, esse processo de adoção ele é complicado, mas é aí que vem o ponto, e muita gente critica a legalidade, a crítica é válida, mas o ponto é quem vai discutir. Porque se eu estou falando de uma regra que só pega grupos multinacionais acima de 650 milhões de euros, estou falando de um grupo que muito provavelmente vai ter um IRR no seu país lá da UP, né, da Parent Entity, da controladora. Para que ele vai discutir o QDMTT brasileiro? Se ele discutir isso no Brasil, implica ele pagar o IRR lá e fazer o recômputo. Ele vai falar, cara, você que se vira aí com o Brasil, faz aí teu cálculo e recolhe o top-up, porque aí eu desligo o IRR aqui em cima. Então, quem talvez tenha apetite para discutir, quem não seja pego do outro lado por nenhuma outra regra. Aí sim, se o tal do grupo chinês, etc., realmente não tiver, aí você pode falar, bom, para esse cara vale a pena uma ação. O problema é que basta um discutir, né? E se decidir que é inconstitucional, que fere a legalidade, o sistema inteiro cai. Então, esse é uma preocupação. A Receita Federal insiste em dizer, não, o que precisa estar em lei está. Mas óbvio que a gente vê que tem muita coisa que está na IE. Muita coisa que pode ser mudada e afeta o valor a ser recolhido do CSE. Então é preocupante. Professor, sobre a situação atual da tributação brasileira baseada no lucro, no TBU, né? Uhum. Vamos fazer uma pergunta da seguinte forma. Qual é a situação da tributação baseada no lucro no Brasil e como isso impacta na adoção do IRR? E também você poderia falar um pouquinho sobre se a tributação sobre dividendos ela seria uma condição para essa reforma e se também a IRR substituiria a TBU no Brasil? A pergunta é ótima. E a resposta, ela talvez seja um pouco diferente do que está sendo discutido, na minha visão, hoje, em termos de mudança aí do TBU. Primeiro ponto, né? A gente
tem uma tributação em bases universais para pessoa jurídica que está completamente defasada e é diferente do que o resto do mundo faz. Isso prejudica nossas multinacionais. A gente tributa renda ativa e renda passiva, vinda do exterior. A renda ativa a gente dá algum diferimento, mas nada, assim. E a verdade é que renda ativa não se tributa nos outros países. E a nossa alíquota nominal de 34%, ela é mais alta do que a alíquota nominal de todo o resto do mundo, que está em 20%. Então, existe um complemento a ser recolhido. Como que o nosso TBU resolve isso para alguns setores? Com crédito presumido de 9%, que chamam de crédito presumido CSL, mas não é da CSL, mas é um jeito de, na verdade, você tira os 9 dos 34, você chega em 25, que está mais ou menos, ainda é mais alto do que o resto do mundo, mas está um pouco mais próximo. Mas não é todo setor que tem, que é péssimo. E aí, o que precisava fazer no nosso TBU? Precisava, para renda ativa, tirar da base de cálculo do nosso imposto de renda da CSL. Essa é a verdade. Óbvio que com regras de proteção, se a gente quiser adotar um sistema tipo GILT, etc. Enfim, renda passiva tributar, sem problema nenhum, mas a renda ativa tributar. A renda ativa isentar. Agora, isso é o que o resto do mundo faz, isso permite uma condição de concorrência melhor das multinacionais, isso permite uma decisão de realocação dos lucros neutra, se vai trazer para o Brasil, se vai realocar no exterior. Agora, em todo lugar do mundo, quando esse dinheiro, vamos dizer, você tem um lucro no exterior, não foi tributado lá, mas não foi tributado em casa, veio para casa, beleza, não é tributado, reinvestiu. Agora, quando ele é distribuído, a maioria dos países adotam o que a gente chama de método clássico de tributação de dividendos. Você tributa o dividendo sem olhar para o que aconteceu no andar de baixo. Você tem uma extra de geralmente 15%, alguma coisa assim, sobre os dividendos. Então, esse lucro vindo do exterior, ele não paga IRPJ, mas ele vai pagar sobre os dividendos quando o acionista for residente, for tributado. Óbvio, você tem investidor institucional, você pode ter uma composição de quadro acionário que não vai pagar imposto, mas pelo menos você tem alguma tributação sobre os dividendos. O Brasil, ele ainda está com um sistema de isenção de dividendos. E o nosso sistema de isenção de dividendos, ele isenta lucro societário, independente de ter sido tributado ou não pelo IRPJ. Então, se a gente passa a adotar a isenção de lucro no exterior, ele vai vir com a carga lá do país da investida, vai chegar no Brasil sem tributação e sai para acionista sem tributação. Aí a gente está dando mais do que os outros países estão dando. A ideia não é essa. A ideia é, enquanto a grana está sendo reinvestida no grupo, você vai reinvestir só pagando a carga do país em que você tem atividade econômica. Quando sai do grupo, você paga o diferencial, que é a tributação dos dividendos. E aí que vem o ponto. Existe uma ideia de que, não, então vamos reformar, agora que a gente tem o IRR, o Income Inclusion Rule, a gente revoga o nosso TBU, cria uma regra para renda passiva e para renda ativa só um IRR. Só se pagou menos de 15% lá, a gente tem o top-up, senão não tem problema. Opa, mas calma. Não é assim. Então, se pagou 15 vai ser a carga final sobre aquele lucro, mesmo quando distribuído para o acionista. Não é o que o resto do mundo está fazendo, mesmo países que só tem um IRR. Só que se a gente tiver isenção de dividendo, vai acontecer isso. Duas alternativas. Ou espera para reformar a TBU, uma eventual reforma que reduz a nossa alíquota do IRPJ e tribute dividendos, que é uma reforma que tem outras implicações. Você precisa entender que vai fazer com lucro presumido, não é tão simples assim. Pode ser que venha no ano que vem, pode ser que não venha. Eu não queria esperar reformar o TBU para precisar ter tributação de dividendos. Mas, então como que a gente resolve esse problema? Dá para resolver criando uma regra ou de reinclusão no próprio IRPJ. Então, esse lucro que veio do exterior, você não tributa, mesmo quando é distribuído, mas quando sai para o acionista, você cria um gatilho de tributação dele, ou pelo IRPJ, 34 eu acho muito, ou a uma alíquota de 15 para o IRPJ, ou você cria uma seleção, esse dividendo ele vai ser tributado. E aí você pode criar falando, olha, esse lucro não é tributado enquanto mantido em reserva, quando distribuído vai ser, eu não gosto. Ou você cria uma regra de first in, first out para dividendo. Putz, você distribuiu dividendo, qual que é o lucro que você está distribuindo, você cria uma regra para dizer qual que é o lucro, e esse lucro é um lucro que dispara uma tributação de 15 só sobre esse lucro, que é só sobre ele que a gente precisa, porque todo o resto, teoricamente, está sendo tributado a 34, que já está bom o suficiente. Mas esse não veio com nada. Esse talvez tenha vindo com 15, na melhor das hipóteses, se tiver um ER, mas aí tributa. Então, tem aí, TBU provavelmente, o que vão fazer? Né?
postergar por mais uns 2 anos o crédito presumido de CSL, que eu acho uma solução, crédito presumido de 9%, que falam de CSL, que eu acho uma solução terrível, como uma solução de política fiscal, porque ele não isenta, ele só pega alguns setores, e para os setores que mixam bem, talvez tenha uma tributação baixa demais, porque você tem a isenção dos dividendos. E vão prorrogar a consolidação também de lucros no exterior, e consolidação de créditos, por mais uns 2 anos. E também não tem jeito. Assim, com a quantidade de reforma que a gente está tendo, não dá para mexer em TBO agora. Ninguém dá conta da quantidade de informação, e o Congresso, enfim, vai se saturar logo mais. Então, prorroga, mas aí a ideia é, talvez antes desses 2 anos a gente consiga substituir TBU por um IR. E aí meu ponto é, talvez a gente precise, na verdade, pensar se no momento da distribuição a gente não precisa cobrar um extra, que é o que o resto do mundo está fazendo. Esse é um paper que eu estou escrevendo, que provavelmente até o ano que vem está. Grande ideia mesmo. Grande ideia. Vejam que, assim, para quem humildemente começou falando que não era contador, merecia um diploma não só de graduação, como um de doutorado em contabilidade honoris causa. Parabéns, realmente excelente. Né? A gente está se encaminhando para o final. Tem alguma outra observação que o senhor gostaria de fazer, que a gente não comentou aqui no programa? Algum comentário final? Eu acho que a gente está num momento aí de reforma como nunca vivido, né? Assim, tanto a reforma do consumo, que está refundando o país, mas a reforma de imposto de renda, que não veio como uma grande reforma, como no projeto de lei 267, lá, que era uma tentativa de tudo, mas as pequenas reformas que a gente teve, e pequenas que não são tão pequenas como só esse ponto aqui, que vão dar aí pano para manga e trabalho para tributarista por décadas. E eu acho que para quem está na fronteira entre contabilidade e tributação, principalmente mexendo com imposto de renda, olhar para o Pillar 2, olhar para o Globe e olhar para todos esses ajustes em cima de lucro contábil, como que você trata o diferido, como que, quais as decisões que foram tomadas ali, boas ou ruins, e a dificuldade de se tributar em cima de um lucro IFRS, isso é muito rico. Então a gente vai ter uma riqueza aí de análise de conhecimento e de discussões muito interessante para quem está na área, quem está nesse front, é um prato cheio. Então, para quem não conhece, é óbvio, são 8 mil contribuintes, não é muita gente que vai ter aqui no Brasil, mas é trabalho para muita gente, ainda que só em 8 mil contribuintes por enquanto. Muito bom, né? Pelo menos isso. Complexidade sempre traz oportunidades. Né? Não é o que a gente mira, né? A gente quer sempre simplificar o máximo possível para o país se desenvolver, mas isso veio de um ethos aí do mundo inteiro e que é uma complexidade que a gente vai ter que lidar com ela. Queria aproveitar para agradecer a sua participação, foi muito enriquecedora e muito obrigada novamente por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço pelo convite. Bom, professor, novamente muito obrigado, excelente. As aulas do professor sempre foram inspiradoras porque nos forçam a analisar a matéria tributária desse ponto de vista, né? Como uma parte de um todo maior, né? Como você vê o negócio, como você vê as estruturas, porque a tributação é uma materialização de experiências, né? Como aqui já tiveram outros conosco falando. Então, muito obrigado e a porta está aberta, com certeza, se aceitar o nosso convite, e nos veremos mais. Ótimo, vai ser um prazer. Obrigado também, professor. Fiquei muito feliz. A gente tratou hoje de um assunto que é de bastante complexidade e o senhor aqui trouxe toda essa matéria com uma clareza enorme. Então, muito obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço. E esse foi o Tribcondcast, Tributário para Contadores. Se você gosta de assuntos tributários, curta o nosso canal e ative os sininhos para receber as notificações. Até a próxima. Até.